Olá, ouvintes do podcast no Mundo Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast, onde eu estou falando sobre a comunicação. Como que a gente faz para que a nossa criança ouça a gente, respeite a gente, se comunique com a gente, procure a gente para conversar, para se abrir, para falar o que está pensando, o que está sentindo. Da mesma forma que também a gente vai refletir sobre o que a gente pode fazer, como a gente pode falar com a nossa criança, para que ela também tenha interesse em nos ouvir. A primeira coisa que eu gostaria de colocar em pauta é a questão da gente permitir que a nossa criança saiba que a gente concorda com ela. Quando a gente fala para a criança, ok, você está certo, a gente pode dar naquele momento uma emoção satisfatória, mas isso pode criar uma dificuldade na criança de pensar mais profundo sobre aquela situação. E é muito comum, gente, para a gente como pai, principalmente como pai e como mãe, quando a criança dá uma opinião sobre aquilo que ela sente, o que ela pensa, que a gente concorda, a gente dizer imediatamente, você tá certo, concordo com você. E eu vou citar um exemplo para que vocês tenham uma noção de diferença de posição estratégica da gente como adulto, que a gente pode causar um diálogo aberto, dependendo da forma de como a gente se expressa com a criança. Se a criança chega para você e fala, minha professora cancelou, é um exemplo. A minha professora cancelou a apresentação da escola, ela é muito ruim. E aí o que o pai fala? Depois de tudo que você ensaiou, eu concordo com você. Foi muito ruim ela ter feito isso. E aí a criança vai falar o quê? Não vai falar mais nada. Encerra a conversa. Agora, se ao invés da gente só concordar com a criança, a gente estabelecer um diálogo aberto, como por exemplo, eu entendo que você deve estar desapontado. Você esperou tanto por esse show e a criança realmente, porque alguns não conseguiram se apresentar direito durante os ensaios e então o erro foi da professora. E geralmente, gente, é uma dica que eu dou para vocês. É algo também que eu insisto muito nos podcasts. Dá um tempo para a criança, porque o tempo da criança não é o mesmo tempo que a gente tem, ou que a gente usa, ou que a gente precisa. A criança ela precisa de um pouquinho de tempo ali, uns minutos, para pensar um pouco. Então, durante esse diálogo, se o adulto ainda continua calado, aí a criança continua, porque ela sentiu aquela abertura quando o adulto falou sobre algo que ela estava sentindo, ela é verdade, é realmente, e ela começa a trabalhar no cérebro dela aquilo que ela está sentindo, a falar sobre aquilo, e a criança continua. Mas a professora também está muito chateada porque ninguém consegue fazer o papel dela. E aí o adulto continua, eu entendo. E aí deixa a criança continuar falando. Ela falou que se a gente se esforçar, a gente pode ter mais uma chance. É melhor que eu treine, não é? Que eu ensaie mais a minha parte. Você pode ler comigo hoje à noite? Então, gente, olha que diferença de diálogo. Só pelo fato do adulto ter colocado em palavras aquele sentimento ou aquela sensação que a criança estava tendo, que só a gente que é adulto é capaz de perceber. Então vamos lembrar sempre que independente da idade da criança, até mesmo a gente que é adulto, tudo que a gente precisa quando a gente está triste, desapontado,
Na verdade, não é um apoio ou um contra-apoio, mas a gente precisa de alguém que reconhece essa experiência que a gente está passando, que entende aquilo que a gente está passando, que a criança está passando. Uma coisa que eu utilizo muito com as crianças, quando elas estão tristes, eu estou pensando aqui no exemplo simples, no final da tarde, porque como a rotina das crianças é um pouco diferente, tem muita criança que entra, vamos supor que 8 horas da manhã e sai 4 horas da tarde, então é um dia bem puxado para ela. E geralmente, claro que não são todas as crianças, mas algumas crianças, quando dá ali 3 horas da tarde, elas já estão perguntando que hora que a mãe vem. E algumas até assim começam a querer chorar. Ai, meu pai, minha mãe, eu quero ir para casa. E aí eu confirmo, né? Ah, eu sei que você está triste. Eu tô vendo que você está triste. Mas a sua mãe vem buscar você, como sempre ela faz todo dia. Você lembra que ela deixa você aqui na escola e ela vem buscar depois? E às vezes também a gente brinca um pouco com a criança, né? Não de uma forma desrespeitosa, mas hoje mesmo eu fiz isso. A criança fala, eu quero ir para minha casa. Aí eu falo, eu também quero ir, você me leva com você? E a criança, ao invés de chorar, ela começa a rir, né? E aí eu começo a usar um pouco da fantasia. E se for na sua casa, do que a gente vai brincar? E a criança vai se abrindo, vai relaxando. Não é uma forma de distração, mas é uma forma de fazer a criança entender que a mesma sensação que ela tem, uma outra pessoa também tem. E ela se sente também entendida, independente da forma como você fala. Mas quando você fala, eu estou vendo que você está assim, tudo bem, não tem problema, você pode ficar triste. E quando você tem um pouco de silêncio também, a criança ela se abre mais para falar. Só que tem um porém, gente. É preciso entender também a nossa criança. Essa questão de falar eu entendo, eu prefiro falar eu estou vendo do que falar eu entendo. Porque quando eu falo eu entendo, geralmente as crianças que já se comunicam, que já falam verbalmente, elas podem se virar para a gente e falar, não, você não entende, você não sabe como é que eu estou me sentindo. Mas existe uma alternativa, mesmo que a gente fala, eu entendo que você está se sentindo assim, e a criança virar para você e falar, você não sabe do que eu estou falando, você não sabe o que eu estou sentindo, você não está me entendendo. Aí a gente pode se esforçar um pouco mais e especificar, olha, o que eu estou falando é que eu estou entendendo que esse é o seu primeiro dia de escola, que pode ser um pouco assustador. É um exemplo, né? Que muitas coisas vão acontecer, mas vai ficar tudo bem, porque você vai aprender coisas novas. Então a criança vai entender que você está realmente entendendo, porque quando a gente fala só eu entendo e não explica, a criança vai automaticamente entender, não, você não sabe o que você está falando, você não está entendendo. Aí tem um outro problema também, né? Que é a questão de a gente querer dizer o que a criança está sentindo, mas a criança dizer que não está sentindo aquilo. Também pode ser um problema, né? Mas o que acontece, gente? Ninguém vai ficar machucado. Se acontecer de você achar que a criança está triste e a criança vir lá para você e falar, não, eu não estou triste, eu estou chateado. Tá tudo bem. Rápido, a criança vai ali entender que você está se esforçando, porque criança também é muito inteligente e ela vai perceber que você está interessada, você está olhando para ela e que você não é ela e ela não é você.
Mas se isso acontecer, ok, eu vi que você está chorando, então eu achei que você estava triste. Mas ok, você está zangado. Um exemplo é quando a criança chega para o pai e fala: ai, papai, eu estou muito chateado porque a minha prova foi adiada para a próxima semana. Aí vai o adulto fala, né? O pai ou a mãe: ai, que bom então, né? Ficou mais fácil para você. Mas a criança fica chateada. Não, eu fiquei zangada porque eu tenho que ler tudo de novo na semana que vem. E aí o adulto, ok, dá um passo para trás, eu entendo. Você tinha aquela esperança, você esperou por isso para que você não ficasse sobrecarregado. E a criança pensa, ok, agora sim ele está me entendendo. Tem sempre como fazer, gente, um retorno. Se aconteceu ali um desencontro de diálogo, de informação, dá um passo para trás na sua mente e pensa de novo, ok, não era como eu estava pensando. E os argumentos, eles têm que ser direcionados para exatamente o que a criança está sentindo. É muito difícil a gente traduzir os sentimentos das pessoas de uma forma correta, mas a gente pode tentar entender os sentimentos da nossa criança. Nem sempre a gente vai acertar, mas como eu falei, através dos nossos esforços, a criança vai perceber que você está interessado em entender o que ela está sentindo. Eu tiro por experiência própria, que aqui e ali eu ainda dou os meus deslizes, porque essa comunicação entre o adulto e a criança, existe aí um desnível, né? Quando a gente conversa com a criança, a gente se utiliza de um diálogo maduro, de um diálogo, às vezes eu não posso falar por vocês, mas no meu caso eu procuro estabelecer um diálogo compreensível quando não se trata de extrapolação de limites, de regras. Porque eu também mostro os meus sentimentos para o meu filho. Eu também digo quando eu me chateio, quando é algo que foi feito e que é errado. Mas o meu diálogo é sempre, na maioria das situações, são diálogos compreensíveis. Então eu percebo que muitas vezes eu quero conversar com ele, só que não no nível dele. E aí quando eu percebo que eu não estou tendo aquele feedback, aquele retorno que eu estou querendo, que eu sei também que ele está querendo, então eu dou um passo para trás. Ok, não foi dessa forma que ele estava esperando que eu falasse, então eu vou tentando entrar no sentimento dele. Me explica mais, eu não estou entendendo, ou então, ok, você está querendo dizer que, e aí eu vou falando ali a situação, e aí ele fala, não, quando eu falei isso, eu quis dizer isso, isso e isso. Isso, gente, já é esse tipo de diálogo, eu já falo no caso do meu filho que é adolescente. Mas para quem tem crianças pequenas, os diálogos podem ser voltados mais para aquilo que ela está sentindo, não é tanto para a forma de como ela está pensando, porque as crianças elas agem muito mais impulsivamente do que os adolescentes. Então elas precisam de alguma forma colocar para fora aquilo que elas estão sentindo e elas têm pressa. Às vezes, quando a gente quer estabelecer esse diálogo com a nossa criança, entender alguma situação ou um problema, e ali é geralmente quando a criança está tendo alguma emoção mais forte, pode acontecer da criança se virar para a gente e falar: você é um estúpido, ou então eu odeio você, ou então eu não gosto de você, ou então eu quero outra mãe, outro pai, eu não quero essa família,
Eu odeio minha vida esses tipos de comentários, né? Que eu não sei para vocês, mas quando a gente ouve a primeira vez, a gente fica um pouco triste, né? É um pouco assim chocante. E pode acontecer em qualquer família. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Mas, ok, a criança tem o direito de se expressar e eu não sei se eu já falei em algum podcast, mas, gente, por experiência própria, é melhor que a sua criança fale do que a sua criança guarde. Porque quando a sua criança fala, quando ela põe para fora, você sabe exatamente aquilo que ela está pensando. Você pode captar o que ela está sentindo. Você vai tentar entender por que ela está agindo agora daquela forma. Agora, quando é uma criança caladinha, que não diz muito, que não fala muito, essa criança precisa de um pouco mais de atenção, precisa de que a gente se esforce um pouco mais para que a gente saiba o que está se passando com ela. Porque às vezes pode ser uma criança que esteja sofrendo e que não fale. E às vezes também esse tipo de comportamento é um pouco enganoso, geralmente para os pais, porque os pais pensam logo: ai, meu filho é muito doce, meu filho é muito caladinho, é muito bonzinho, meu filho. E eu posso citar um exemplo. Teve uma pessoa, essa semana, ou semana passada, não lembro, uma pessoa chegou para mim e falou: nossa, eu tô preocupado com meu filho porque meu filho é muito bonzinho, ele não reclama de nada, ele procura me agradar, ele é muito gentil, é muito educado, mas ele estava me contando que uma amiga dele apertou no braço dele e ele não gostou, só que ele não falou nada. Mas eu perguntei para ele: por que você não falou para ela? Não, ela falou, essa pessoa falou que perguntou para a criança dela: por que você não falou para a professora? Primeiro ela perguntou por que ele não falou para a amiga. Ele falou: não, porque ela pode ficar com raiva de mim. E aí depois ela perguntou: por que você não falou para a professora? Ele: não, porque se eu falar para a professora vai saber que foi eu que falei e ela pode deixar de falar comigo. Ou então ela vai ficar chateada comigo, ou então ela vai falar para os outros amiguinhos que eu contei para a professora. Então é uma criança que não foi trabalhado, talvez não é nem que foi trabalhado, mas ela não aprendeu ainda a colocar para fora aquilo que ela sente. Eu estou falando desse exemplo é só um exemplo simples para que vocês percebam que mesmo aquelas crianças que têm fama de serem linguarudas, que tem muito pai que fala assim: ai, fulano é linguarudo, minha criança é linguaruda, me responde, tal. Existem também várias estratégias que a gente pode adotar para que a criança aos poucos amadureça essa forma de expressar dela de uma forma menos ofensiva. Precisa de um pouco de tempo também, porque o tempo da criança não é igual ao tempo de um adulto, mas é importante que a gente, ao invés de menosprezar ou de diminuir a criança pelo fato dela falar, que a gente fala assim, falar na cara, né, como a gente diz, que a gente estimule aquela criança a continuar se expressando, mas que a gente direcione, oriente aquela criança a se expressar da maneira que precisa se expressar. Porque a criança, a gente não deixa de ser criança, ela está aprendendo e ela precisa da nossa orientação.
A gente se esquece muitas vezes de quanto tempo a gente demorou para aprender a escrever, quanto tempo a gente demorou para aprender a andar de bicicleta, quanto tempo a gente demorou para perdoar uma pessoa, quanto tempo a gente demorou para aprender, para fazer uma faculdade, para aprender algo novo. Então, por que não dar esse tempo para a criança? Por que não ser paciente com essa criança e permitir que essa criança amadureça dentro do tempo dela, mas que a gente não perca a nossa paciência e nem a nossa esperança de que essa criança, com o passar do tempo, ela vá aperfeiçoando, porque a criança, se eu tivesse que comparar com algo, eu comparo a criança com um diamante. O que acontece com um diamante, gente? Vocês acham que o diamante que a gente compra ou que a gente vê nas joalherias, os diamantes já vêm prontos? Não, eles são lapidados. Da mesma forma com a criança. Então, voltando aqui, se a criança fala, se expressa de uma forma mais agressiva, eu odeio você, eu quero outra família, eu vou fugir de casa, algo desse tipo que é uma forma ofensiva ou que magoa o adulto, a gente pode falar para essa criança: olha, eu não estou gostando disso que eu estou ouvindo. Se você está chateado sobre isso, por favor, não fale mais assim. Você pode me falar de uma outra forma e aí eu posso ajudar você. Quando você está falando isso, o que você quer de mim? Como eu posso ajudar você? Agora a gente vai falar dos extremos também, né? Porque eu tô só subindo de uma criança gentil, de uma criança que a gente vai trabalhar a conversa, agora a gente vai no extremo para uma criança que é totalmente exagerado nos sentimentos, que grita, que chuta. Como que a gente vai dizer para essa criança que a gente entende o que ela está sentindo? Se essa criança tem dificuldade de tolerância, ela não consegue passar por essa experiência do desapontamento, da perca. Tem criança que sofre quando perde no jogo de futebol. Tem criança que tem dificuldade de perder numa simples brincadeira, fica irritada, fica zangada. Isso também faz parte do processo de aprendizagem da criança. Inclusive, gente, para essas crianças, para que elas fiquem mais calmas, você pode dar alternativas para que ela se acalme. Eu tô lembrando aqui que eu vi em um lugar na internet, né? Para não ser específico assim, aquela velha dica de ensinar a criança a soprar a vela para que ela se acalme. E aí eu achei interessante, né? Porque eu trabalho com criança, gente, eu já sei, assim, aquilo que eu fico pensando assim, as pessoas não têm mesmo. Ok, pode até ser que funcione com algumas crianças, mas isso não é algo assim que pode ser aplicado para todas as crianças. Mas você pode dar alternativa. Outra coisa, gente, cantinho da calma. Nossa, como eu vejo isso na internet. O que é isso, gente? Cantinho da calma. Quando você quer se acalmar, você tem o seu cantinho da calma? Você, adulto, você tem esse cantinho da calma? Porque eu não tenho cantinho da calma. O que eu preciso é de ficar sozinha. E aí eu não tenho um canto específico. Eu vou para a sala, eu vou para a cozinha, porque o processo de aprendizagem, o processo de que o nosso organismo precisa para se acalmar, não está interligado, não está conectado a um local específico. Eu entendo que as pessoas que defendem essa teoria, elas acreditam que a criança já acopla aquela sensação, ok, eu vou me acalmar porque eu estou nesse lugar. Ok, tudo bem. E se a criança estiver num ambiente onde ela não tem esse canto da calma com ela? Se a criança está no supermercado e ela fica irritada, chateada, o cantinho da calma está no supermercado? Não, não está.
Se a criança vai no parquinho e fica irritada, tá cansado, tá com fome, ou brigou ali com o amiguinho, ou quer ir para casa, enfim, qualquer situação ali. Tem um cantinho da calma no parquinho? Não tem. Então, eu acredito que essa questão da calma é um processo que precisa ser trabalhado com a criança. E é claro que tem algumas formas. Por exemplo, as crianças que são mais extrapoladas, que se irritam muito fácil e de uma forma bem intensa. Você pode dar um travesseiro para ela. Dá um travesseiro para ela dar ali murro no travesseiro para ela ir se acalmando. Ou então você pode dar papel. Dá papel para ela ficar rasgando, papel para ela se acalmando. Massa de modelar, você pode dar para ela ficar batendo ali na massa de modelar ou apertando para que ela vá se acalmando. E um exemplo que eu citei em algum podcast há muito tempo atrás, eu posso voltar a repetir hoje, que é a questão de desenhar. Mesmo as crianças que não sabem desenhar especificamente, crianças, no caso aí crianças de 6 anos, que já têm os traços mais definidos, mas uma criança de 2 anos, ela já tem essa capacidade de expressar no papel, com riscos, traços, círculos, ela pode furar o papel para expressar tudo aquilo que ela está sentindo, aquela raiva mesmo, né? A tudo aquilo que ela não está conseguindo falar naquele momento, que ela se expresse de uma outra forma, coloque para fora, porque ela não precisa, ela não deve interiorizar dentro dela. Então testa com a sua criança. É uma alternativa. Eu não posso dizer que vai funcionar, mas existem alternativas e essa é uma delas. Você dá o papel para sua criança. Essa situação é para as crianças que estão extremamente chateadas, que elas ficam ali, você percebe que elas precisam falar, mas elas não estão conseguindo falar, porque a amígdala, que eu já falei em outros podcasts, a amígdala está no auge, a amígdala do cérebro, né? Está totalmente descontrolada, a 1000 por hora. Então, você pode dar uma caneta e um papel para a criança, ok. Me mostra aqui como é que você está zangado. Desenha aqui no papel como é que você está se sentindo. E a criança com certeza vai desenhar. Ah, eu estou me sentindo assim. Ela vai desenhar um círculo. E aí você pode repetir aquela, nossa, como você está chateado. Aí você pode cortar o papel. Mostra-me mais, eu quero entender mais. Desenha aqui para eu entender. E a criança vai desenhando, expressando, colocando aquela raiva dela para fora. Gente, tem criança que na terceira, na quarta vez, né? Quando é muito assim, já se acalmou. E de repente, aquele tempo que o corpo precisava para baixar toda aquela adrenalina, a circulação sanguínea, tudo aquilo vai se acalmando. E as coisas vão voltando para o lugar no cérebro dela. E ela vira para você e diz, agora eu estou bem. Eu amo você. Ou então abre um sorriso para você. Uma outra situação que eu queria falar para vocês, eu vou fazer um vídeo específico para isso mais na frente, quando eu tiver uma oportunidade. Mas uma outra coisa que as pessoas falam muito é a questão do cantinho do pensamento. Ainda existe pessoas que adotam essa teoria de colocar a criança para pensar. Senta aqui e pensa. Gente, a criança não vai pensar. Ela vai se distrair com outras coisas, ela vai se distrair com o chão, ela vai se distrair com a grama, com a flor, com a roupa dela, com as mãos, com os pés. E por que a criança tem que pensar? Ela não vai entender. Por que eu tenho que pensar? Eu não estou entendendo aonde esse adulto está querendo chegar.
porque a criança ainda não tem aquele raciocínio lógico que a gente tem. Nossa, ok, eu acho que eu fiz errado, eu deveria ter feito assim, assim. Não, gente. A criança ela está naquele processo de aprendizagem e de correção. Testa, ok, foi errado, corrige. Testa, foi correto, bravo, muito bom. E assim é todo esse processo. Então, não, a gente não, pelo menos a gente que trabalha com criança, a gente não faz, não é pedagógico colocar a criança para pensar, você vai ficar aí no cantinho agora pensando. E uma coisa também que pode acontecer é da gente, que tem gente que faz isso, é retirar a criança ali daquele local. Eu já falo isso na parte de quem trabalha com crianças em escolas. Isolar a criança e conversar com ela isoladamente. Não é bom porque a criança fica ali de uma forma ou de outra sendo pressionada. É como se fosse ali um constrangimento para ela. Ela se vê acuada quando o adulto retira ela do meio de onde ela está e você vai chamar a atenção dela, brigar com ela, demonstrar que você tá com raiva dela, para que ela tenha aquele choque de consequências. No fundo, isso não provoca na criança uma reação positiva, mas uma reação negativa, porque você constrói o medo, você constrói a submissão, ou então a própria raiva, o próprio sentimento de querer fazer mais, de revolta, tá? Eu vou encerrar por aqui esse podcast e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.